Saudações a todos. Hoje nós vamos conversar sobre estratégias de prevenção ao suicídio. E justamente porque se trata de um tema da maior pertinência, e porque uma das grandes estratégias de prevenção é oferecer informação qualificada, que nós temos o privilégio de contar aqui com o nosso convidado, o Dr. Ives Cavalcante Passos. Tá? Ele está aqui porque é uma pessoa que trabalha de uma forma séria e competente e aprofundada com o tema, Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria da URGS. Ele é pós-doutor pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas. Ele é coordenador do Ambulatório de Transtorno Bipolar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS. Tem 5 livros publicados pelas editoras Springer Nature e ArtMed. Tem mais de 120 artigos publicados nos principais jornais científicos de psiquiatria. E ele é líder da força-tarefa em Big Data da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar. Então, com a palavra, o Dr. Ives. Muito obrigado, Dr. Fábio, pela gentil apresentação. Agradecer aos colegas do Ministério Público por esse convite de estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante, e que em setembro, a gente tem um Setembro Amarelo, então nesse momento a gente fala mais sobre valorização da vida e como prevenir o suicídio e o comportamento suicida. Bom, pessoal, separei aqui para vocês uma apresentação. Esse aqui são meus conflitos de interesse. Eu tenho conflitos de interesse com instituições de fomento à pesquisa, editoras médicas e também com a indústria farmacêutica, mas nenhum desses conflitos é diretamente linkado a essa apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje aqui. Pessoal, eu vou começar com uma boa notícia. A boa notícia é que as taxas de suicídio no mundo, elas têm caído. É uma queda de 36% de 2000 a 2019. E isso é muito reflexo do avanço que a gente tem tido no entendimento do fenômeno e também no desenvolvimento de estratégias e estratégias eficazes para prevenir o suicídio e combater o comportamento suicida. Então, veja bem, embora o comportamento suicida em alguns países, infelizmente o nosso país é um desses, ela tenha aumentado, a gente sabe como tratar. A gente sabe como prevenir e como tratar o comportamento suicida. Como eu antecipei para vocês, a notícia boa é que no mundo está reduzindo. Infelizmente, em alguns países, incluindo o Brasil e nas Américas, de uma maneira geral, a gente tem tido um aumento dessas taxas. De 2000 a 2019, o aumento foi de 17%. Então, países como os Estados Unidos e o Brasil, eles estão tendo esse aumento nos últimos anos. Bom, pessoal, vou dar aqui alguns dados, então, nacionais. Vocês observam, no canto esquerdo superior, como essas taxas têm aumentado no Brasil. Em 2010, a gente tinha aproximadamente 5,24 suicídios por 100 mil habitantes. Em 2019, a gente tem 6,65. Essa taxa ela é menor que a taxa mundial. A taxa mundial é de 10 por 100 mil habitantes. O que nos preocupa é que, ultimamente, ela tem aumentado. Quando a gente vê esse dado por estado, a gente observa que o estado que tem maiores taxas é o nosso estado, é o Rio Grande do Sul, com a taxa de 11 por 100 mil habitantes. E o Rio de Janeiro é o estado com as menores taxas. Se a gente observa pelo sexo, a gente nota, aqui já um gráfico até 2021, que a taxa é maior em homens. Então, a taxa é de 11,9 por 100 mil habitantes em homens, enquanto em mulheres é de 3,3 por 100 mil habitantes. Ou seja, os homens eles morrem por suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Ainda falando sobre essas taxas e agora estratificando pela faixa etária,
o aumento da taxa de suicídio ela tem sido observada em jovens, né? Então, nesse gráfico, no canto inferior direito, vocês vão notar que as curvas em laranja e em cinza, que representam, respectivamente, 15 a 19 anos e 20 a 39 anos, são as faixas etárias que estão inclinando para cima, né? Então, é nesse extrato da população que a gente está observando esse aumento das taxas, né? Se a gente observar aqui as principais causas de morte por faixa etária, vocês vão ver que de 5 a 14 anos o suicídio fica em 11º lugar. De 15 a 19, ele fica em 3º lugar. De 20 a 29, ele fica em 4º lugar. De 30 a 49, ele vai ficar em 9º lugar. De 50 a 69, em 34º. E de 70 mais, 58ª posição. Então, o fenômeno, como é que ele está acontecendo? As taxas no Brasil, elas são menores que as taxas mundiais, mas nos últimos anos elas estão aumentando e estão aumentando em uma determinada faixa etária, que é a faixa etária de jovens. Então essa faixa etária é que a gente vai ter que trabalhar, focar para reduzir o avanço das taxas de suicídio. Embora a gente tenha um crescimento das taxas de suicídio em pessoas de 15 a 30 anos, a gente não pode esquecer que essas taxas também são altas em idosos, pessoas que têm mais de 60 anos. Elas estão estáveis, mas ainda assim corresponde a um número significativo de mortes por suicídio. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês um mapa de calor, né, para mostrar o avanço dessa epidemia que alguns pesquisadores, incluindo eu, chamamos de epidemia silenciosa. Ó, aqui é o gráfico de calor do Brasil em 2001. Quanto mais vermelho o estado, maior é a taxa, né? Então, um estado muito vermelho tem uma taxa maior que 10 por 100 mil habitantes. Então, 2001, 2006, depois a gente tem 2011, 2016, 2021. Então, a gente tem tido um avanço das mortes por suicídio no Brasil. É uma epidemia silenciosa por quê? Porque ela está avançando e, basicamente, eu diria que até recentemente se falava pouco sobre o tema, a pessoa que estava em sofrimento buscava pouco, muitas vezes, a assistência, né? Só para vocês terem uma ideia de um dado, 50% das pessoas que têm depressão, e esse é um dado de países desenvolvidos, não buscam atendimento, né? Então, para vocês notarem que às vezes a pessoa está sofrendo de uma doença sozinha e não busca atendimento. Então, acho que um dos principais pontos desse tipo de atividade que a gente está fazendo hoje é combater o estigma e encarar essas doenças de saúde mental como elas são, ou seja, doenças que necessitam de um profissional para tratá-las. Particularmente o comportamento suicida e a prevenção do suicídio são dois fenômenos que são perfeitamente tratáveis, né? E as estratégias são eficazes, como eu vou mostrar mais adiante. Bom, pessoal, a gente tem um grupo de pesquisa. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o nosso grupo de pesquisa ele tem trabalhado estudando o comportamento suicida. Esse aqui é um artigo do nosso grupo que o Felipe Ornel liderou, mostrando como essas taxas de suicídio se comportaram durante a pandemia pelo Covid, né, para a gente ter aqui uma ideia. E basicamente o que a gente notou foi um aumento das taxas em algumas populações específicas, né, idosos, mulheres, não brancos e pessoas com baixos recursos financeiros foram os subgrupos que tiveram aumento das taxas de suicídio no período ali pós-pandemia. Ainda falando um pouco dessas taxas e falando agora mais especificamente no Rio Grande do Sul, a gente vê também esse avanço dessas taxas ao longo dos anos, né? Então, ano após ano, a gente vê um incremento e olhando aqui por região dentro do Rio Grande do Sul, a gente nota que algumas regiões, né, algumas cidades, como Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Frederico Westphalen, né, e Lajeado, esse aqui é o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, são locais onde as taxas são maiores. Bom, o suicídio, pessoal, ele é um fenômeno complexo, né? A gente diz que é uma doença multifatorial. Não é que nem, por exemplo, o Covid, que a pessoa tem um vírus e aí se explica o fenômeno. O suicídio, tu tem um conjunto de fatores. Eu vou mostrar aqui um modelo que talvez seja o mais aceito da literatura para explicar como acontece o fenômeno. Então, a gente tem fatores que são fatores distais, individuais distais. O comportamento suicida, pessoal, ele tem um componente genético muito importante. Então, a história familiar é muito importante para a gente entender o fenômeno. Traumas na infância também
está algumas vezes presente nas pessoas que têm transtorno de comportamento suicida. Déficit cognitivo, ansiedade, impulsividade. A impulsividade é um traço muito associado ao comportamento suicida, sobretudo se associado ao uso de substâncias como álcool, cocaína e maconha. Do ponto de vista mais proximal, individual, o que a gente observa? Eventos estressantes da vida, e eu destacaria 3. Perda de um familiar de primeiro grau, falência e divórcio. Outros eventos também são importantes, mas esses 3 aí parecem ser os mais significativos que a gente tem observado nos estudos. Doença psiquiátrica, mais de 90% dos suicídios acontecem em pessoas que têm doenças psiquiátricas, o que mostra que, tratando a doença psiquiátrica, a gente tem uma janela de oportunidade fundamental para reverter essas taxas. Comportamento desinibido e aqui impulsivo também pelo uso de substâncias agudo, né? Além desses fatores individuais, a gente tem fatores sociais e fatores econômicos. Então, relatos da mídia. Quando a mídia romantiza uma morte por suicídio, então se tem uma morte de um rockstar, ou de um popstar, ou de outra figura proeminente, e a mídia romantiza aquela morte, nos dias subsequentes a gente tem um aumento nessas taxas. Acesso aos meios. Do ponto de vista de saúde pública, uma das estratégias mais efetivas, e aqui pensando na população geral, é restringir o acesso a meios, né? Então, sobretudo, arma de fogo. Tem alguns prédios, por exemplo, que são grandes prédios com janelas que não têm, digamos assim, um dispositivo de segurança, né? Além disso, alguns agrotóxicos podem ser letais. Então, restringir o acesso a esses métodos, que são métodos mais letais, é de fato efetivo na redução das taxas de suicídio. A gente tem alguns exemplos nesse sentido, eu vou mostrar mais adiante. Acesso pobre aos cuidados de saúde mental. Então, localidades que têm baixa rede de suporte de saúde mental, a gente vê mais taxas de suicídio também. Mudança rápida na estrutura social, crise econômica, né? Então, depois do Covid, a gente tem observado em alguns países, incluindo o nosso, um aumento nas taxas, né? Depois daquela crise de 2008, dos subprimes americano, também teve um aumento das taxas, e muitas vezes acontece esse aumento em jovens, porque diminui a oportunidade de emprego, né? Diminui, de uma certa forma, os recursos financeiros. E o isolamento social, a gente tem um trabalho nesse sentido e a gente acha que mais do que o isolamento social é a solidão. Às vezes a pessoa pode estar sozinha em casa e estar em contato com várias pessoas e não sentir a solidão, né? Tá atuando através das redes sociais, etc. E às vezes a pessoa pode estar em contato com múltiplas pessoas, mas tem uma sensação subjetiva de que está só. Essa sensação de estar só a gente chama de solidão. É diferente do distanciamento físico per si, né? Então é mais a solidão que está associada ao comportamento suicida. Esse aqui é um estudo do nosso grupo de pesquisa, que compôs o doutorado do Dr. Tiago Antonelli, mostrando que a solidão aumenta a ideação suicida em 2 vezes. Daí a importância de outro ponto quando a gente quer combater o suicídio: reforçar a rede de suporte do paciente, né? E, de uma certa forma, a psicoterapia, o que ela muitas vezes faz é melhorar o convívio e as relações interpessoais de cada pessoa. Esse aqui é um outro estudo do nosso grupo, pessoal, e ele foi feito durante o doutorado do Dr. Tiago Rosa. Hoje ele é professor da Universidade Federal do Paraná, e eu digo que ele fez um raio-x das mortes por suicídio no Brasil, né? Ele fez uma meta-análise com vários estudos de análise pós-mortem para identificar o perfil das mortes por suicídio no Brasil. Vejam bem, 36% dos casos tinham uso de substâncias na análise toxicológica, né? Muitas vezes álcool, cocaína ou maconha. Tentativas de suicídio anterior, a gente encontrava em quase 30% dos casos. E isso aqui resolve um mito. As pessoas acham que quem tenta é porque não quer morrer por suicídio. Na verdade, quem tenta, pessoal, já é uma pista, né? E a gente tem que intervir naquela pessoa para poder reverter o comportamento suicida. Condições e sintomas psiquiátricos foi encontrado em mais de 90% dos casos. A gente acha que até esse dado está subestimado, porque a gente faz esse tipo de avaliação através de uma autópsia psicológica. Ou seja, a pessoa morre por suicídio e a gente tenta investigar a doença psiquiátrica com os familiares e amigos. Então é possível até que a gente esteja subestimando até esse dado. E a mensagem aqui é: o comportamento suicida, talvez a principal estratégia para prevenir, do ponto de vista individual, é o atendimento com um profissional da saúde mental, né? Um psiquiatra ou um psicólogo, né? Existe uma série de estratégias que são eficazes para
para prevenir e para tratar o comportamento suicida. E vejam como é um fenômeno genético, pessoal. A taxa no Brasil é de 6,5 por 100 mil habitantes, mas se agrega em famílias. Das pessoas que morreram por suicídio, 21% tinham uma história familiar de suicídio. Né? Então é um fenômeno que tem um componente genético importante, né? O que fez, recentemente, o Manual Diagnóstico de Psiquiatria caracterizar o comportamento suicida como uma doença, né? Que necessita de medicação, de intervenção e de tratamento. Né? Bom, pessoal, nós falamos de alguns dados, nós entendemos o fenômeno, agora eu queria falar com vocês da parte mais importante. Né? No começo da apresentação, eu comentei que, embora no mundo essas taxas estejam reduzindo, né, no Brasil a gente tem tido um aumento nos últimos anos. Né? Embora esse aumento tenha se apresentado, o suicídio ele é muito prevenível. Né? O tratamento do comportamento suicida é eficaz. Qual o problema, então? O problema é que, às vezes, as pessoas que estão sofrendo, elas não buscam tratamento. E aí eu queria mostrar para vocês o que funciona. Né? Então, primeiro, do ponto de vista individual, tratar a doença psiquiátrica de base. Né? E aqui com um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para trabalhar com o paciente a reestruturação da sua rede, o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis. Em muitos casos, quando envolve comportamento suicida, a gente utiliza algumas medicações, que são medicações efetivas. Eu destaquei aqui o lítio no transtorno de humor bipolar. Né? O lítio, para vocês terem ideia, pessoal, em quem tem transtorno de humor, ele reduz em 87% quem utiliza a probabilidade de uma pessoa morrer por suicídio. Clozapina, em quem tem transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia. A psicoterapia, felizmente, a gente tem tido um avanço de técnicas que intervêm no comportamento suicida. A gente tem a TCC para comportamento suicida, que foi uma das primeiras. Hoje a gente tem mindfulness, tem a DBT, que é um tipo de terapia dialética, que instrumentaliza o paciente também e que tem mostrado alguma evidência no combate ao comportamento suicida. Né? Então, a psicoterapia, de uma maneira geral, ela vai, de uma certa forma, fazer com que o paciente desenvolva as relações interpessoais de uma maneira mais saudável, organize a sua rotina, né, e mantenha uma rede de apoio efetiva. Isso do ponto de vista individual, pessoal, mas tem uma série de estratégias, eu estou colocando até algumas, talvez as mais efetivas, mas que funcionam também, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de sociedade. Né? Então, religiosidade e espiritualidade, né? Religião, cada um tem a sua, mas fazer parte da comunidade religiosa, né? Ou então, se você se julga uma pessoa espiritualizada, exercer a sua espiritualidade tem se mostrado benéfico no combate ao comportamento suicida. Estratégias para diminuir o isolamento e aumentar o suporte social, e aqui são estratégias de saúde pública que podem ajudar. Restringir o acesso a meios letais, né? Isso também a gente não pode negligenciar. Pessoal, o suicídio ele está muito associado ao método letal. Restringir o acesso a esses métodos é importante. E cuidado na comunicação da mídia. Eu vou colocar um slide sobre isso, que é interessante a gente também saber falar, né? É importante a gente falar, para a gente saber o que a gente está lidando e também disseminar a informação de que tem tratamento, mas a gente também tem que saber como falar. Bom, alguns dados aqui da literatura, pessoal. Vou trazer alguns dados seminais, não vou entrar em muitos detalhes. Depois eu deixo o meu contato, quem quiser esses artigos. O lítio, então, como eu estava comentando para vocês, é um dado seminal da literatura, mostrando uma redução significativa do risco de suicídio, 87%. Né? Aqui é um estudo de meta-análise, que a gente já inclui vários ensaios clínicos. O lítio ele provavelmente age diminuindo a agressividade e a impulsividade. Ele é efetivo em quem tem bipolaridade e depressão, né? Nesse perfil que a gente muitas vezes prescreve o lítio. A clozapina em pacientes com esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo, então tem sido associado também à diminuição das tentativas de suicídio. Veja bem, o principal é tratar a doença psiquiátrica de base, né? Então, às vezes, vão ter outras medicações para tratar a doença psiquiátrica de base. Essas duas aqui, elas abordam especificamente o comportamento suicida. Além da medicação, a terapia, conforme eu falei para vocês, elas são efetivas. Esse aqui é, digamos assim, um estudo também seminal da literatura, já tradicional, mostrando a terapia cognitiva, que foi desenvolvida pelo Aaron Beck, mostrando que ela reduz as taxas de tentativas de suicídio.
em 50% aqui num segmento de mais de 18 meses. Hoje a gente tem outras terapias que foram desenvolvidas, né? Mindfulness, DBT, entre outras. Aqui é um estudo do ano passado, mostrando que em localidades que é mais prescrito lítio, mais prescrito clozapina, que tem mais intervenção com ECT, nessas localidades a gente vê uma menor taxa de mortes por suicídio. E a medicina tem florescido, pessoal, e felizmente, eu diria que nos últimos 10 anos, a gente, além das intervenções de prevenção, né, da prevenção do comportamento do suicídio e das tentativas de suicídio, a gente tem intervenções de ação rápida no comportamento suicida. Então, a gente tem medicações que foram recentemente aprovadas que intervêm de maneira rápida. A ketamina é uma delas, então a ketamina, mesmo uma dose da medicação, já esbate no mesmo dia a ideação suicida do paciente. Recentemente, o FDA, que é a Agência de Vigilância Sanitária Americana, aprovou o uso da esketamina, que é um derivado da mistura racêmica da ketamina, também efetivo na redução das mortes por suicídio. A aplicação é intranasal, né, com um spray nasal. A Anvisa, no ano subsequente, também aprovou. Em 2019, o FDA aprova nos Estados Unidos. Em 2020, a gente tem a aprovação da Anvisa. São estratégias de ação rápida na ideação suicida e que tem nos deixado assim com expectativa do que vem por aí, né? Porque essa abordagem, eles atuam num receptor específico que a gente estuda, que é o NMDA, e parece que essas abordagens nesses receptores, a gente tem achado moléculas que conseguem agir rapidamente no comportamento suicida e na depressão mais intensa, né? Bom, além das intervenções individuais, né, é importante a gente também ficar ciente das intervenções que a gente pode pensar como sociedade. E uma das principais é a restrição a métodos, né? Então, controle sobre o uso de arma de fogo, né, ter cuidado com a arquitetura da cidade, locais de grandes alturas. Eu trouxe aqui uma iniciativa, pessoal, de Seul, né? Então, olha que interessante. Essa ponte é chamada de Ponte Mapo. A Coreia do Sul é um dos países com maiores taxas de suicídio. E aí nessa ponte tinha uma taxa altíssima de mortes por suicídio. Se eu não me engano, era quase 100 por ano. E aí teve uma iniciativa de uma empresa privada que colocou uns LEDs com várias frases esperançosas. Infelizmente eu não vou poder aqui traduzir para vocês, porque fica difícil. Mas são mensagens esperançosas do tipo, você já ligou para alguém que você gosta hoje, né? Você já pensou que o dia de amanhã pode ser diferente do de hoje? Que basicamente insuflavam a esperança na pessoa. As taxas de morte por suicídio aqui reduziram de maneira significativa. Então, intervir nesse sentido de reduzir o método é super importante. E tem que ser uma intervenção, digamos assim, generalizada, né? Então, maior controle de armas de fogo, prédios de grandes alturas, sempre tem que se considerar ter, digamos assim, estratégias de segurança para a gente diminuir o acesso a métodos letais, tá certo? Então, essa restrição a métodos é importante do ponto de vista social. Falei para vocês que era interessante a gente saber como falar do comportamento suicida. E recentemente, na verdade já faz até algum tempo, a Organização Mundial de Saúde, ela tem emitido alguns documentos para profissionais da mídia, né? Então, o que fazer e o que não fazer. Coloca aqui em azul para você os JUS, né? Então, assim, o que fazer. Forneça informações precisas sobre onde procurar ajuda, né? Então, logicamente, o comportamento suicida ele é tratado pelo psiquiatra, pelo psicólogo. A gente também tem as linhas de crise, tem o CVV 188, que ajuda as pessoas que estão em crise, né? No caso de um risco de suicídio, a gente muitas vezes orienta os pacientes a buscar emergência psiquiátrica, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente tem o IAPI e o PACS, que fazem esse serviço. Educar o público sobre fatos acerca do suicídio e prevenção do suicídio, sem propagar mitos. Informar relatos de como lidar com estressores da vida ou pensamentos suicidas e como obter ajuda. Cautela ao relatar o suicídio de celebridades, né, sem romantizar. É sempre importante um profissional da mídia, se vai reportar um suicídio, conversar com a família, saber, é um momento delicado, é um momento de luto, é um luto complexo, né? Então saber a percepção da família e conversar com a família. Cautela ao entrevistar familiares ou amigos enlutados.
né? O que não fazer, os don'ts, né? Não passe a mensagem de que o suicídio é uma solução construtiva para um problema, não descreva explicitamente o método utilizado, não forneça detalhes sobre o local, não use manchetes sensacionalistas, não use fotografias, filmagens ou links da mídia social, né? A gente muitas vezes notifica as redes sociais quando a gente vê esses links para que seja removido aquele conteúdo. Mitos, pessoal. As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. Olha, pessoal, em geral esse não é o cenário. O suicídio ele não acontece do nada. Em vários casos ele dá algumas pistas e vale a pena a gente sugerir para aquela pessoa que ela busque um atendimento de um profissional. O suicídio acontece sem aviso, é outro mito, né? Na maioria dos casos, a gente vê a pessoa conversando com outras pessoas e dando algumas pistas nesse sentido. O suicídio só acontece com os outros. Pessoal, o suicídio é uma doença, né? Basicamente, ele é um desfecho de uma doença, na verdade. Recentemente, o DSM, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, criou, digamos assim, o transtorno do comportamento suicida, né? Para operacionalizar a pesquisa no comportamento suicida, né? Isso é importante porque a gente começa a fazer mais ensaios clínicos, a gente começa a fazer mais intervenções de medicação e terapia, e tem tratamento, né? E assim como um comportamento suicida é uma doença, ou pelo menos um desfecho grave de uma doença, ele atua como as outras doenças, né? A pessoa pode ter um infarto, uma outra pessoa pode ter uma doença reumática ou uma doença endocrinológica. Quando ela tem uma doença endocrinológica, ela vai para o endocrinologista. Quando ela tem um problema de hipertensão, ela vai no cardiologista, né? E se a gente não se cuidar, a gente pode ter esses problemas. Então, é importante encarar ele como um problema de saúde, do ponto de vista individual, e que aquela pessoa busque um profissional de saúde, que é a estratégia mais efetiva do ponto de vista individual para reverter um comportamento suicida. Uma pessoa que tentou suicídio uma vez não voltará a tentar. Então, o que a gente observa é que, às vezes, as pessoas tentam e, infelizmente, acabam eventualmente morrendo por suicídio. Então, a tentativa de suicídio tem que nos chamar a atenção para fazer uma intervenção e uma intervenção efetiva naquela pessoa. Bom, pessoal, queria falar para vocês de perspectivas futuras, né? A gente tem observado um florescimento das técnicas de inteligência artificial no campo da medicina. Em 2016, o FDA, que é a Agência de Vigilância Sanitária Americana, aprovou pela primeira vez o uso de um dispositivo de inteligência artificial para uma doença médica, que era a retinopatia diabética. Agora, em 2024, a última vez que eu entrei no site do FDA, já tinham mais de 900 dispositivos aprovados para uso na prática médica, um avanço exponencial. É claro que existem as limitações e as questões importantes do ponto de vista ético quando a gente usa esse tipo de tecnologia, mas aqui eu queria falar do que pode nos ajudar no combate ao suicídio. Então, o nosso grupo de pesquisa, a gente fez uma colaboração com outro grupo de pesquisa americano, né, de Washington, e a gente utilizou um banco de dados que é chamado de NESARC, que é representativo da população americana. Nós incluímos cerca de 40 mil participantes e avaliamos eles em duas ondas. Na primeira onda, a gente avaliou um Big Data, que a gente fala, são centenas de variáveis. E a nossa ideia era prever quem iria tentar suicídio em 3 anos. E aí nós avaliamos essa tentativa de suicídio na segunda onda. Então, eram dados sociodemográficos, de doenças psiquiátricas, eventos estressantes de vida, e a gente criou um modelo para prever quem iria tentar suicídio. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o celular de vocês, vocês vão ver a previsão do tempo para amanhã. Na caixa de e-mail de vocês, vocês veem que é separado o que é spam do que é uma mensagem de interesse. Quem é que faz aquilo? Muitas vezes é um modelo de inteligência artificial, que analisa um Big Data para prever um cenário. Se é uma mensagem spam ou não, se amanhã vai chover ou não. Aqui, o que a gente está tentando fazer é prever quem é que pode ter um comportamento suicida, quem é que vai tentar suicídio. Esse nosso modelo foi um modelo que teve bom desempenho, uma área sobre a curva de 0,89 é uma boa área sobre a curva na medicina. A gente ainda pode aperfeiçoar ele e é nessa linha que a gente tem trabalhado. E aqui à direita de vocês veem a assinatura do modelo, ou seja, que variáveis o modelo enxergava para identificar o padrão de quem poderia tentar suicídio. E não foi surpresa para a gente, né? A variável mais associada era o transtorno de personalidade borderline. Muitas dessas variáveis eram variáveis de doenças psiquiátricas, mas tu via também eventos estressores, né, como divórcio, perda de um familiar, crise financeira, algumas minorias étnicas,
nos Estados Unidos também estavam associados a essas tentativas de suicídio. O modelo ele teve um bom desempenho, mas ainda tem para onde aperfeiçoar, né? Tem alguns aspectos técnicos que a gente ainda tem que trabalhar. Nesse sentido, a gente tem um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, né, que envolve 10 hospitais. Felizmente, a gente ganhou a liderança desse projeto aqui no Rio Grande do Sul e montamos, então, um time, né, então, que vai avaliar o comportamento suicida em 10 estados. E a ideia aqui é criar um modelo para prever quem é que vai tentar suicídio depois de um atendimento na RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a gente acredita que vai poder entregar para a sociedade alguns dispositivos para a gente conseguir identificar de maneira mais precisa quem pode ter um comportamento suicida, né? Veja bem, a gente sabe como tratar, a gente sabe como prevenir. O que a gente tem que fazer é identificar essas pessoas e ajudar essas pessoas a buscar o atendimento de um profissional da saúde. Eu vou terminar a minha apresentação, Fábio, falando de um caso curioso, né, de um estudo curioso do nosso grupo de pesquisa. A Virginia Woolf é uma famosa romancista inglesa, né, e ela tinha como hábito escrever diariamente. Ela tinha uns diários e trocava umas cartas com alguns colegas, né. O marido dela, ele era chefe, era dono de uma editora. Ela e o marido dela era o Leonard. E de maneira, olha que interessante essa história, o marido dela e ela foram os primeiros a traduzir a obra do Freud para o inglês. E aí o Freud, quando foi morar na Inglaterra, em virtude da situação da Segunda Guerra Mundial, até se tentou fazer uma consulta da Virginia Woolf com ele. A Virginia Woolf, infelizmente, sofria de transtorno bipolar numa época que não tinha tratamento para bipolaridade, ainda não tinha se identificado que o lítio era efetivo para a bipolaridade. Ela teve uma vida muito produtiva, a Virginia Woolf, né? Ela foi muito importante para a inserção dos valores femininos na primeira metade do século XX na Inglaterra e na sociedade europeia. Eles tinham um grupo que era chamado de Bloomsbury Group, né? Então aqui à esquerda de vocês veem o Lytton Strachey, que era um biógrafo, ele fez a biografia da Rainha Vitória, tem a Virginia Woolf. Na foto à direita, vocês percebem ali a Vanessa Bell, que é quem está sentada mais à direita, que é uma pintora brilhante, né? Também assim uma obra fascinante, né? A Virginia Woolf, ela, enfim, tem uma grande obra, né? Quem quiser também assistir um filme legal é chamado As Horas, que aí fala da história da Virginia Woolf. É a Nicole Kidman que faz a Virginia Woolf, se eu não me engano, até ganhou o Oscar por esse papel, né? E a Virginia Woolf, ela tinha transtorno bipolar, né? Tinha alguns indícios na história de vida dela, né? Os familiares também, parece que era na linhagem paterna. A bipolaridade é uma doença muito genética, né? E tu vê a linhagem paterna dela, o pai tinha provavelmente bipolaridade, o avô também, alguns familiares com internações. Infelizmente, naquela época que ela viveu, não tinha tratamento efetivo para a bipolaridade e ela acabou morrendo por suicídio aos 60 anos aproximadamente. O que a gente fez? A gente entrou em contato com a família da Virginia Woolf e pegamos as cartas e diários da Virginia Woolf. E aí a gente fez uma análise de inteligência artificial. Assim como o e-mail ele separa a mensagem spam da mensagem de interesse, o que a gente queria separar aqui era a mensagem associada a um comportamento suicida de uma mensagem que não era, né? Dentro das cartas e diários da Virginia Woolf. Então, à direita de vocês veem a nuvem de palavras quando ela estava bem. Ela não tinha um comportamento suicida. Quanto maior a palavra, mais ela escrevia a palavra. Então, palavras como think, will, like, write, elas estavam bem expressas. Quando ela entrava dentro de um comportamento suicida, que a gente delimitou como 60 dias antes, ela começava a diminuir a expressão dessas palavras. Você vê essas palavras na nuvem de palavras, mas elas estão bem menores. E outras palavras como one, aqui o one não é o numeral 1, é o one se referindo a outra pessoa. Basicamente, ganhavam mais expressão na escrita da Virginia Woolf. O nosso modelo teve uma acurácia de 80%, né? Ou seja, lendo a carta, ele identificava em 80% dos casos se aquela carta era uma carta associada ao comportamento suicida ou não. É uma boa acurácia, mas ainda tem como aperfeiçoar. O ponto é que esse modelo só funciona, claro, para a obra da Virginia Woolf, porque está muito ligado à maneira como ela escreve, mas foi um estudo piloto interessante que o nosso grupo fez, no sentido de, quem sabe, no futuro, é claro que respeitar as questões de privacidade,
mas eventualmente a gente escrevendo coisas no celular ou na mídia social, a gente possa identificar quem está em sofrimento agudo. Bom, pessoal, eu queria deixar meu muito obrigado, agradecer novamente o convite e passo a palavra então para o Dr. Fábio. Parabéns pela apresentação competente e profundamente esclarecedora, né? E nós estamos com o chat aberto aqui para indagações, né? Enquanto, né, as indagações das pessoas que estão nos assistindo não chegam, eu vou fazer uma questão sobre a qual nós conversávamos um pouquinho antes, né? Eu gostaria de entender melhor como estão as taxas de suicídio no mundo e qual a tendência que vocês observam, né? Então, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho mais sobre isso. Boa pergunta, Fábio. Então, como a gente falou, no mundo a gente observa um declínio dessas taxas, né? E em virtude da gente ter identificado estratégias efetivas para prevenir o suicídio. Em alguns países a gente nota um aumento, né? Então, falando especificamente do Brasil e dos Estados Unidos, a gente tem tido esse aumento nas taxas no Brasil, né? A gente, claro, tem que estudar o fenômeno com mais clareza, controlar para algumas variáveis, mas tem alguns pontos que a gente tem que levantar aqui. Então, crise econômica, em geral, ela está associada ao aumento das taxas de suicídio, né? O Brasil ele é um país que é muito ligado ao ciclo das commodities, né? Então, essa crise que a gente teve, digamos assim, de 2015, 2016 para cá, certamente pode ter impactado nas taxas de suicídio. Em paralelo, o Brasil é um país em desenvolvimento e a notificação ainda está melhorando muito, né? Então é possível que essas taxas tenham aumentado por uma maior notificação também, né? Então a gente está notificando melhor, com mais clareza. Às vezes a gente tem ainda muito caso de suicídio que não é descrito como suicídio. Então essa melhora da notificação é um ponto positivo, mas que acaba refletindo nesse aumento das taxas, né? Ainda assim, a taxa no Brasil é de 6 por 100 mil habitantes, né? Que, se tu comparar com a taxa mundial, que é de 10, 11 por 100 mil habitantes, a gente está abaixo da taxa mundial. Nos Estados Unidos, a taxa é 12, 13 por 100 mil habitantes, né? É um país também da América, com o dobro da taxa do Brasil. E aqui, provavelmente, o que explica mais o fenômeno é o maior acesso à arma de fogo. Vocês podem perguntar, puxa, Ives, mas será que o Brasil é tão similar aos Estados Unidos? Bom, a gente tem uma cultura americana que é, de certa forma, similar, mas o Brasil, sem dúvidas, está economicamente numa posição inferior à americana. Mas vamos comparar, então, com a Inglaterra. Os Estados Unidos têm 12, 13 por 100 mil habitantes e a Inglaterra é 6 por 100 mil habitantes, também é o dobro da taxa, né? É uma cultura anglo-saxã. Então, a gente acredita, né, e muitos pesquisadores, que o acesso ao método letal, é claro que em algumas situações a pessoa tem um porte de arma, mas tem que ter um controle, basicamente, sobre aquele porte de arma, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem tido essa maior incidência em virtude desse maior acesso ao método letal. Agora, tem um ponto positivo nos Estados Unidos. Eles fizeram uma grande iniciativa lá, e tem uma associação, uma fundação, é a American Foundation for Suicidal Prevention, e investiram massivamente no combate ao comportamento suicida. E o que tem se observado, eu não cheguei a olhar os últimos reports, mas, se eu não me engano, há 2, 3 anos já tinha um declínio dessa curva, né? Estava até reduzindo as taxas de suicídio. É possível que, de repente eu tenho que me atualizar mais nas últimas que saíram, mas é possível que eles tenham conseguido reverter ainda mais. Foi um investimento massivo no sentido de estratégias de oferecimento de tratamento, né, e de grants de pesquisa para combater o comportamento suicida. Perfeito. Nós temos um questionamento da Vanessa da Silva Rodrigues Busato, né? Ela coloca: bom dia, existe alguma estratégia específica para a prevenção de suicídio em jovens e adolescentes?
percebo que o suicídio tem aumentado nessa faixa etária aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvidas, essas taxas têm aumentado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Dois estratos etários que mais aumentaram as taxas de suicídio é de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos, né? Ainda mais o de 15 a 19 anos, os adolescentes. A estratégia para prevenção mais efetiva do ponto de vista individual é o atendimento com um profissional da saúde mental, é o tratamento da doença psiquiátrica de base, né? O comportamento suicida, não são todos, pessoal, mas mais de 90% dos casos estão associados a uma doença de saúde mental. Em jovens, provavelmente essa estatística é muito maior, é mais do que 90%, né? Se está aparecendo comportamento suicida num jovem, é muito provável que seja uma doença psiquiátrica que está ali por trás. Então, atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo, né, com um terapeuta, até tu fazer a combinação das duas coisas, né, medicação com a terapia é o mais efetivo, porque basicamente vai tratar a doença psiquiátrica de base, vai ajudar com a psicoterapia aquele adolescente a construir relações interpessoais mais saudáveis, né, vai trabalhar a rede de suporte daquele paciente, né? Então, o terapeuta, sobretudo um terapeuta que trabalha com pacientes mais graves, ele é bem instrumentalizado a lidar com essas situações e abordar não só o paciente, mas a família para reverter o comportamento suicida naquele jovem. Perfeito. Ainda nessa esteira de pensamento, né, mais do que 90%, né, dos casos de suicídio, né, tem subjacente um transtorno psiquiátrico instalado, né, e o suicídio é o desfecho dele. Nós acompanhamos ali na sua apresentação, né, muitos dados relacionados a transtorno depressivo, né, transtorno de humor bipolar, transtornos relacionados ao uso de substâncias como álcool e substâncias consideradas ilícitas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dos problemas que a gente encontra, a porcentagem aproximada, se há alguns transtornos de personalidade, como os transtornos de personalidade do cluster B, como a gente viu ali do transtorno borderline, que eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua experiência nesse aspecto. Boa pergunta. Quando a gente olha as mortes por suicídio, a gente observa que tem algumas doenças psiquiátricas que estão mais representadas. Então, o transtorno bipolar, ele tem uma prevalência na população de 2%, mas ele responde por quase 1/4 das mortes por suicídio. Um transtorno bipolar não tratado, sobretudo, durante a vida, quando a gente analisa, cerca de 1/3 dessas pessoas tentam suicídio em algum momento. Então, veja bem, é um transtorno perfeitamente tratável, com medicação e terapia, e corresponde a 1/4 das mortes por suicídio. A depressão ela é mais prevalente que a bipolaridade. Então, a bipolaridade no Brasil, a gente tem aproximadamente 2% da população, a depressão a gente tem 15%. Como a prevalência é muito maior, ela vai responder por mais mortes por suicídio, né? Em alguns estudos, é quase metade das mortes por suicídio. Então, depressão, bipolaridade, comumente as doenças psiquiátricas são comórbidas. Então, tu vê também muito representado o uso de substância, né? Transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de cocaína, transtorno de uso de maconha. Sobretudo quando a maconha está associada com alguma dessas doenças, a gente vê mais comportamento suicida também. Tem um outro transtorno que é a esquizofrenia, que também responde por uma parcela significativa das mortes por suicídio. Pessoal, vejam bem, esses transtornos aqui, eles têm tratamento, né? Tem medicações eficazes, tem terapias. Se eu pegar aqui a depressão, que talvez seja o mais comum para a população, recentemente saiu o principal guideline de tratamento da depressão. Tem mais de 30 alternativas medicamentosas para tratar a depressão. Dessas 30, 17 são de primeira linha. O que eu digo? O que é uma medicação de primeira linha? Uma medicação que é efetiva e tem pouco efeito colateral, né? Não vicia. Os antidepressivos, eles não viciam. Esse é um outro ponto.
Além das medicações, olha que interessante o que esse guideline colocou. Ele colocou assim, ó, medicação funciona, terapia funciona, como terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, entre outras terapias. Pela primeira vez, eles adicionaram as mudanças do estilo de vida, que a gente já sabia que funcionava para a saúde mental. Então, a atividade física funciona e funciona bastante, inclusive no comportamento suicida. Praticar 30 a 40 minutos de atividade física, 3 a 4 vezes por semana, é uma estratégia efetiva para combater os sintomas depressivos, né? Então, medicação, terapia e mudanças no estilo de vida, como atividade física, ter uma boa higiene do sono, construir uma relação interpessoal com a comunidade de maneira saudável, são todas estratégias que são efetivas. O transtorno de personalidade borderline também é um transtorno que está associado, também responde por uma parcela menor das mortes por suicídio comparado a esses outros transtornos. Porém, quando a gente olha a tentativa de suicídio, esse tipo de transtorno é talvez o que está mais associado a tentativas de suicídio. Perfeito. Bom, nós temos uma indagação da Ana Paula Brauers. Ela coloca, e o nosso Estado, como está em relação aos índices? O senhor teria esse dado? Penso que a pandemia e a enchente que vivemos recentemente possa ter repercutido negativamente nesses números. Boa pergunta. Na verdade, é uma ótima pergunta. Quando a gente olha do ponto de vista de cidade, comunidade, né, pensando no nosso estado, quando a gente passa por uma grande crise e essa crise tem uma repercussão econômica, geralmente a gente vê um aumento nessas taxas, né, porque falência, perda de familiar, que foram duas coisas que aconteceram nesses tristes eventos que a gente vivenciou, eles acabam sendo os fatores ambientais mais associados à morte por suicídio. Então, o que a gente observou? A taxa de suicídio no Rio Grande do Sul, ela é a maior do país, né? Existem alguns fatores, tem um ponto de que talvez a gente consiga notificar melhor, o nosso sistema de saúde ele é mais desenvolvido do que em outros estados, né? Pode ser que em outros estados a gente tenha uma subnotificação, mas tem outros fenômenos também, assim, a questão da menor incidência de luz, ela impacta também nessas taxas, né? Países que têm um clima mais frio e menor incidência de luz, tem um estudo da NASA sobre isso, mostrando que tem maiores taxas de suicídio nessas regiões, né? A gente tem uma população um pouco mais heterogênea do que a população do resto do país, isso também pode impactar de uma certa forma. E também se estuda alguns casos de genética e história familiar que podem ter influenciado, né? Então, certamente tem outros fatores que a gente tem que esclarecer com mais clareza na medida em que a literatura vai avançando, né? Mas assim, nós temos essas taxas aumentadas, né? Quando teve a pandemia, teve uma tendência de inclinação para cima das taxas de suicídio no Brasil. E aquele estudo que a gente apresentou mostra que não é de uma maneira geral, é em alguns subgrupos, né? Então, que subgrupos? Pessoas com baixa renda, idosos, foram subgrupos significativamente mais afetados, e não brancos também foram mais significativamente afetados. Agora a gente teve a situação das enchentes, então é claro que ainda não tem um dado mais preciso para dar para vocês, porque esses dados estão sendo coletados, mas dada a proporção do que foi o evento, é possível que a gente note um aumento nessas taxas, porque tu basicamente influencia em 2 pontos, né? Tem vários outros pontos, mas tem 2 que são muito graves, que é a crise econômica daquelas famílias que foram afetadas e a perda de um familiar próximo, né? Que são 2 eventos de vida que são muito estressantes. Tem outros pontos, mas esses 2 ressaltando do ponto de vista, digamos assim, individual, a perda de um familiar e a falência, né? São pontos ali que podem influenciar no momento dessas taxas. Perfeito. E eu gostaria, né, de lhe ouvir um pouquinho mais sobre os fatores de proteção, né? Que fatores de proteção que nós temos em relação ao suicídio? Ótima pergunta, Fábio. A literatura ela é bem consolidada nos fatores de risco, como eu mostrei para vocês. A gente ganhou esse financiamento do Ministério da Saúde
E um dos trabalhos, além desse de criar um modelo para prever quem é que está sob maior risco, é fazer uma meta-análise dos fatores protetores. Esse é um estudo que a gente já está conduzindo, a gente está no meio do caminho. Quem está liderando é uma aluna de pós-graduação, a Ana Caobelli Sarmento Leite, e a gente já tem identificado alguns fatores que são fatores de proteção, né? Então, comentando alguns que certamente vão dar mais significativos. Religiosidade e espiritualidade é um fator de proteção. Religião, cada um tem a sua. Religião é quando você exerce a sua fé num ambiente estruturado, numa comunidade. Espiritualidade já é uma experiência mais individual, mas os dois aspectos, tanto a espiritualidade como a religiosidade, são associados, são fatores protetores do comportamento suicida, né? A atividade física é outro fator que a gente identifica como um fator protetor. Estar em atendimento psiquiátrico ou fazer psicoterapia são estratégias também que protegem contra o comportamento suicida, sobretudo se realizado em pessoas que têm digamos assim, uma carga genética de doença psiquiátrica na família ou tem algum diagnóstico psiquiátrico. Aumento da rede de suporte, agora pensando do ponto de vista mais de comunidade, né? Tu incentivar iniciativas que busquem aumentar o suporte social, a coesão social, né? Incentivar estratégias de restrição de acesso a métodos letais, tudo isso vai impactar positivamente também na prevenção do suicídio, né? Então, a gente tem trabalhado com esses fatores protetores, né? Tem observado eles felizmente eu acho que a literatura está evoluindo nesse sentido, vai nos dar mais clareza para lidar com esse problema de saúde pública. Perfeito. Existe uma certa controvérsia em relação à maneira de abordar o tema suicídio, né? Nós conversávamos acerca disso ainda, pouco antes do início da apresentação, a ideia hoje era justamente de poder oferecer, né, informação de qualidade, né, e baseada em evidências científicas, né. Em torno dessa controvérsia de como abordar o tema, né, que aspectos tu ressaltarias como mais importantes? Eu acho que o mais importante é a gente entender que o comportamento suicida ele tem tratamento, né? Então eu acho que esse é o principal aspecto, né? Às vezes tem um mito propagado de que quem tem um comportamento suicida é uma pessoa que não tem coragem, ou uma pessoa que daqui a pouco tem uma falha no caráter, ou tem um determinado caracteriza uma pessoa às vezes como preguiçosa, etc. Olha, pessoal, eu já vi muitas pessoas corajosas, né, dispostas, né, que têm uma boa idoneidade, uma boa qualidade de vida, eventualmente ser acometido por um comportamento suicida, né, e esse comportamento suicida ser tratado. O que eu quero passar como mensagem? O suicídio é um desfecho grave de uma doença. O comportamento suicida está sendo caracterizado como uma doença. E assim como a gente tem caracterizado o suicídio como um desfecho grave de uma doença, a gente tem que pensar que tem medicamentos, tem terapias, tem estratégias de mudança de estilo de vida que são efetivas no tratamento dele. Então, é muito fácil e intuitivo, muitas vezes, para muitos de nós, quando vê um colega com hipertensão, quando vê um colega com insuficiência cardíaca, quando vê um colega com diabetes, dizer que ele tem que procurar o cardiologista, dizer que ele tem que procurar o endocrinologista. Mas, assim como essas doenças têm seus especialistas, o comportamento suicida, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia também tem o seu especialista. Então, se a pessoa está se deparando com esse tipo de situação, não é porque ela não é corajosa, não é porque ela tem um traço do caráter que daqui a pouco está influenciando aquilo. Na verdade, é porque a pessoa está com uma doença e ela tem que ser tratada. E aí a gente tem que ter uma intervenção. Então, acho que essa é uma mensagem interessante para a gente passar, para a gente entender que, embora seja um evento trágico, seja um evento angustiante,
ele tem tratamento, e o tratamento é efetivo e a prevenção também é eficaz. Além disso, né, ainda falando sobre essa questão da mídia, o que é importante quando a gente vai comunicar pontos relacionados ao suicídio? O importante é saber como falar, né? Então, propagar que o suicídio é uma saída, digamos assim, para problemas da vida, uma saída saudável, né? Isso é um grande mito, né? Na verdade, piora, porque o suicídio ele pode ter um fenômeno de contágio, e se a gente propaga ele como sendo uma alternativa saudável, que não é, né? Acaba piorando o fenômeno em si, né? Romantizar as mortes por suicídio também não é uma estratégia adequada, né? Então, eu acho que saber como falar, né? Quem é profissional da mídia, de repente estiver nos assistindo, sempre interessante falar com a família, né? Porque quem passa por uma situação dessa, pessoal, é um luto complexo, né? E não afeta só os familiares, afeta o entorno. Então, todas aquelas pessoas sofrem aquele luto de uma maneira muito particular. Então, ficar atento quando falar, saber como falar, sempre falar baseado, digamos assim, sem propagar mitos e baseado na melhor evidência científica. Se daqui a pouco um repórter tem dúvidas como falar, eu mesmo já recebi algumas ligações de profissionais do jornalismo perguntando como é que eu devo falar, como é que eu devo abordar, é um tema delicado, e muitas vezes, quando a gente vai abordar um tema desse, a gente tem que ter um suporte de um profissional, né? Quando a gente vai falar na mídia sobre alguma doença cardiológica, a gente liga para o cardiologista ou liga para um médico que tenha experiência nesse assunto, né? Então, eu acho que esse é um aspecto positivo, né, e que vai beneficiar a sociedade como um todo. Perfeito. Eu lembro até durante a semana, conversando com uma família, né, de um paciente, né, com uma ideação suicida muito importante e com outros sintomas depressivos, e que a família se mostrava assim um pouco desgastada por insistir de forma sistemática, não, vamos lá, te esforça, sai dessa, etc. E eu brinquei com a família que era fundamental, né, que eles estivessem adotando, né, a atitude de levá-lo para tratamento, porque a atitude assim de dizer para ele sair dessa, para ele melhorar, para ele se esforçar, era o equivalente a alguém com um familiar com 40 graus de febre dizer, não, vamos lá, te esforça, reduz para 36,5, vamos lá, vamos na força de vontade. A força de vontade, normalmente a pessoa tem e usou até aquele limite. Então, eu acho muito importante, viu, Ives, essa questão que tu estás trazendo de nós utilizarmos todo o arsenal disponível para tratar as pessoas, né, que inclui, né, os elementos da sociedade, sim, inclui o apoio da família, inclui, né, o engajamento em atividades, em participação de grupos, engajamento na comunidade em geral, mas também buscar o atendimento profissional, né? Tem algumas perguntas aqui. A Ana Paula Brauers alerta que há no meu CEAF uma webconferência sobre prevenção ao suicídio infanto-juvenil, né, que tinha sido feita, né, então ela está disponibilizando o link ali, né, e em breve nós teremos essa, né, com o Dr. Ives. Nós temos o Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, né, questionando, bom dia, pergunto se, entendo havido suicídio na família, devemos conversar sobre o assunto e dizer aos adolescentes que não sabem do evento ou não, devemos tratar desse assunto caso os mais novos não saibam do evento? Boa pergunta, ótima pergunta do Paulo. Certamente, talvez fosse um tema para uma aula até essa pergunta, porque aí são as estratégias de pós-venção.
Assim como a gente falou das estratégias de prevenção e de tratamento aqui, pessoal, que foi o foco da nossa apresentação, também tem um conjunto de estratégias e manuais de como abordar o suicídio, né, em diferentes cenários. Eu teria que ter mais informações, Paulo, para te dar, digamos assim, subsídios mais específicos, né? Mas eu te asseguro que existe uma maneira de falar em cada cenário, em cada nível de comunicação, quando a gente tem um evento por suicídio na comunidade. Então, assim, por exemplo, se tu tem um suicídio, ele não vai afetar só os familiares, né? Se aquela pessoa trabalhava numa instituição, as pessoas da instituição vão ser afetadas também com aquela notícia, porque basicamente é o tipo digamos assim, de luto que vem muitas coisas à mente de quem está próximo àquela pessoa, né? Então, eventualmente a pessoa diz, puxa, mas fulano, eu não sabia que fulano estava sofrendo tanto, alguns se sentem culpados, acham que deviam ter insistido mais com aquela pessoa para buscar tratamento. Então, tem uma série de coisas. Comumente a gente vê pessoas buscando uma justificativa para aquela morte por suicídio. E vejam, mostrei para vocês que é um fenômeno complexo, tem vários, é multifatorial e talvez o grande input até seja um input genético, né? Então, tem uma maneira de tu fazer essas estratégias dependendo do nível. Nível familiar, como tu abordar, nível, digamos assim, se é uma pessoa que trabalha num hospital, aí tu vai intervir com os colegas dele, né? Eu tô falando do hospital porque eu sou da área da saúde, né? Se é para os outros profissionais, aí tem um determinado nível de ação que tu faz, né? Então, é um tema que a gente aborda na pós-venção e aborda de maneira clara. A gente fala que foi um suicídio, né? Mas sempre tem uma maneira de tu abordar. Tu aborda sempre disponibilizando o tratamento, né? Então, cada notícia dessa a gente disponibiliza tratamento. Durante um fenômeno de pós-venção, a gente busca ativamente casos de risco de suicídio que possam aparecer em torno. Às vezes a pessoa morre por suicídio e aparecem outros casos, e a gente busca ativamente por esses casos índices para serem encaminhados. Muitas vezes a gente faz reuniões de grupo, né, e aí é importante ter um aconselhamento para as estratégias de pós-venção pessoal de um profissional da saúde, né? Então, muitas vezes, pensando num cenário, por exemplo, de uma instituição, o psicólogo da instituição ou o psiquiatra da instituição faz alguns grupos, né? E aí, dependendo do tipo de instituição, a gente faz 2 vezes na semana, depois uma vez na semana. Hoje, felizmente, a gente tem manuais de pós-venção, né? Dependendo da instituição, né? Então, eu trabalho num hospital, a gente tem manual de pós-venção para extratos da minha profissão, né? Residentes médicos, estudantes de medicina, etc. Assim como tem também em outros cenários, né? Essas estratégias são as estratégias de pós-venção, que é importante, né? Aqui a gente vai evitar romantizar o suicídio, a gente vai mostrar que o suicídio é uma doença, vai ficar atento a casos de risco, né, que possam surgir e encaminhar essas pessoas para atendimento de saúde mental. A gente vai evitar propagar mitos acerca do suicídio que aparecem nos cenários de pós-venção. Então, novamente, é um cenário que a gente tem que saber como falar. Não eu não diria nem que é não falar, é saber como falar, né? E o como falar muitas vezes é encarando o comportamento suicida como problema de saúde mental, que tem tratamento, que é prevenível. Perfeito. O Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, ele está bastante bem conectado aqui conosco, então ele especifica um pouco mais sobre a situação que ele trouxe. Ele menciona que ele fala de um suicídio muito antigo que os mais novos não tomaram conhecimento. Um suicídio que está no passado, em termos disso. Eu entendo. Novamente, assim, teria que ver qual a dinâmica, de uma certa forma, né? Mas eu diria, Paulo, que se opta por falar sobre o suicídio, eu diria que teria que falar dessa maneira, né? Que o suicídio é uma doença mental grave, né? É o suicídio, eu diria que é o desfecho de uma doença mental grave, né? O comportamento suicida ele tem sido caracterizado como uma doença mental ultimamente, e basicamente ele acaba afetando as pessoas. Eu gostei muito do exemplo que tu deu, vou guardar ele, que tu falaste da febre, né? Eu achei até mais interessante. A febre é boa, né? A febre é boa, mas é uma doença. Basicamente, o comportamento suicida é uma doença, né? Tem essa tendência.
ou é fruto de uma doença, né, como bipolaridade, depressão. Não sei os detalhes da pessoa que morreu por suicídio, mas ela teve uma doença e teve o desfecho mais grave dessa doença, que é o suicídio. Então, se os familiares optarem por falar acerca desse suicídio no passado, a melhor estratégia é falar da maneira adequada, né? Falar que foi um desfecho grave de uma doença mental, né? E que o suicídio tem tratamento, é prevenível, né? Então eu daria essa dica quando se opta por falar do suicídio. E ainda acerca dessa situação, só para agregar, né, Dr. Paulo Valério, se houve um suicídio, né, existe um histórico de suicídio na família, né, já está justificado uma busca mais ativa em relação a problemas emocionais que possam ter levado a esse desfecho, né? Eu acho que é um ótimo ponto, Fábio, esse que tu colocou. Pessoal, tem ficado cada vez mais claro, Paulo e colegas, que as doenças psiquiátricas têm um componente genético importante, né? Algumas mais significativas ainda do que outras. Então, bipolaridade e herdabilidade é de 80%, né? Ou seja, 80% do fenômeno ele é explicado por input genético. Autismo, esquizofrenia, TDAH são todas doenças que têm um componente genético muito importante, né? Então, de repente, se o cenário é um cenário que a gente observa que tem outras pessoas na família que estão sofrendo, olha, de fato essa busca ativa, Fábio, que tu levantaste, é muito importante porque é o tipo do fenômeno que tem tratamento e é prevenível. Sim, e até nessa situação, né? Claro, né, a gente vai avaliar a situação, já que, por exemplo, nesse caso, né, é um suicídio que algumas pessoas não tomaram conhecimento. De acordo com a dinâmica familiar, a gente vai avaliar, né, se vai levantar especificamente essa questão ou não. Mas claro que, né, nós temos um dado importante, né, um dado de que aquelas pessoas, né, têm uma possibilidade significativa de ter algum tipo de problema emocional. E os problemas emocionais, o que a gente tem visto também, aqueles frequentemente quando a gente observa com cuidado, eles começam muito cedo na vida, né? E quanto mais cedo eles são identificados, né, maiores as possibilidades que nós temos. Sem dúvidas. As doenças psiquiátricas e essas que estão associadas ao comportamento suicida, elas iniciam de maneira precoce na vida, né? Então, bipolaridade, que a gente falou, eu sou especializado em bipolaridade, por isso que eu também trabalho muito com o tema do comportamento suicida, porque é o tipo da doença que tem uma prevalência alta do comportamento suicida. Ela começa de maneira muito precoce, né? A gente vê, sobretudo, as pessoas começando a doença entre 10 e 25 anos, né? Então, é uma doença crônica com início na adolescência, muitas vezes. Perfeito. À medida em que nós debatemos, né, eu fui tomado até por um certo entusiasmo com o tema e percebi agora que nós estamos no avançado da hora, né? O que, para mim, com toda franqueza, é sinal de que nós tivemos um debate absolutamente profícuo, né? Então, eu agradeço muito, né? A palestra foi absolutamente instigante, trouxe dados com muita acurácia, né? Com um cuidado primoroso para, até em termos de referenciar os dados, né? Então, eu agradeço muito pela sua excelente e competente participação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio. Eu deixo novamente meu agradecimento aos colegas do Ministério Público por abrirem essa janela para a gente discutir um tema tão relevante para a sociedade, né? Espero que esse debate possa ajudar a avançar o entendimento do comportamento suicida e a valorizar a vida e reduzir as taxas de suicídio. Um abraço a todos.